E aí, galera? Quanto tempo, hein? Sentiram falta? Eu sei que vocês sentiram falta porque eu sei que vocês adoram gramática, né? Beleza, galera. Então, vamos lá. Nós vamos fazer o que hoje? Nós vamos fazer a correção das atividades, da atividade revisional que nós, né, mandamos para vocês aí. Tá certo? Então, vamos lá para esta correção agora. Aí nós temos a questão 1, temos essa chargezinha aqui, né? E diz o seguinte, ó, no cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais próprios da linguagem não verbal. Lembrando, linguagem verbal é aquela que a gente vai usar a questão da fala, e a linguagem não verbal vai ser representada por símbolos, por desenhos, por sinais, né? Aí diz, a separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. A, né? A gente já pode marcar A. E diz o seguinte, ó, dificuldade de conexão entre as pessoas. É exatamente isso, porque o cartoon aqui, essa chargezinha aqui, você percebe que cada pessoa carrega no seu pensamento uma letra que vai representar a palavra solidão, né? E a gente percebe essa situação toda através da criatividade de quem fez aqui esse cartoon, para demonstrar que as pessoas realmente não estão conectadas, né? Elas estão com essa dificuldade de conexão, beleza? E a B diz, a aceleração da vida na contemporaneidade, né? Não tem relação nenhuma com aceleração. As pessoas aqui, na verdade, elas estão... o movimento parece que é bem devagar, né? Na verdade. Não tem muita relação com essa aceleração, tá? Desconhecimento das possibilidades de diálogo não denota. Denota, na verdade, que as pessoas estão bem afastadas umas das outras, né? Mesmo que pareçam próximas, mas elas estão afastadas. Desencontro de pensamentos sobre um assunto. Não tem nenhum assunto a ser tratado. O que existe é essa falta de conexão, como diz aí a questão, a letra A, né? Então, a resposta vai ser a mesmo. Beleza, galera? Aí a 2 diz assim, ó, leia atentamente e responda. Responda verdadeiro para V para verdadeiro e F para falso. Então, a linguagem verbal é aquela que se utiliza da palavra na transmissão da mensagem. É isso mesmo. Quando a gente verbaliza, quando a gente usa a palavra para transmitir uma mensagem, é uma linguagem verbal, tá certo? E aí a próxima diz, as histórias em quadrinhos geralmente apresentam linguagem verbal e não verbal. Isso aí é verdade. Existem possibilidades, né, do quadrinho ser escrito ou somente com símbolos, com signos, ou escrito lá, né, com palavras, beleza? E aí, ora vai ser linguagem verbal e ora vai ser linguagem não verbal. Tranquilo, galera? As placas de trânsito utilizam de linguagem não verbal. Sim, né? Na maioria das vezes se utiliza de linguagem não verbal. Nós vamos ter algumas situações de placas que são verbalizadas, porque vai ter ali o uso de palavras, né? Mas a gente tem aqui no caso que as placas de trânsito se utilizam de linguagem não verbal, isso é verdade. Linguagem verbal é aquela que transmite mensagem através de palavras e gestos. Não, né? Gestos, né? Basicamente, gestos está relacionado à linguagem não verbal e não a verbal, beleza? As palavras, elas estão relacionadas com as verbais, né? Somente gestos que não. Por isso que é falso. Os gestos, os símbolos, os desenhos, as placas são exemplos de linguagem não verbal. Exatamente. A gente tem que entender pelo contexto o que esses símbolos, esses desenhos
estão querendo dizer, porque não há uma verbalização, não há palavras para definir o que está dizendo ali, só os símbolos. Então a linguagem é não verbal, e isso é verdadeiro. Beleza, gente? Vamos para a próxima. A questão 3 aqui tem essa imagem dessa criança, né? São duas crianças, uma está puxando um vagão de um trem, né? Posso dizer que isso aqui é um vagãozinho do trem aí, né? E tem uma outra criança que está puxando um trenzinho de brinquedo. Só que esse trem aqui é um trem de verdade, pesado, que com certeza uma criança não consegue puxar. Tá? Então vamos para a questão. O artista gráfico polonês, Paula, eu não vou saber falar esse sobrenome, gente, me desculpem, tá? Nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, esse artista usa sua arte para difundir a origem de marcantes diferenças sociais. Ele pode até, através dessa arte aí, difundir, né, essa origem das diferenças sociais. O que é a diferença social? É igual a essa situação que se apresenta nessa imagem, né? A gente tem duas crianças que uma tem uma situação penosa e triste e a outra tem uma situação mais privilegiada, né? Então existe uma diferença social entre essas duas crianças aqui, tá? Mas o sentido da obra não é só difundir essas diferenças, beleza? Tem outra coisa aqui, tá? Aí tem estabelecer uma postura proativa da sociedade. Quando a gente fala de coisa proativa, a gente está falando das atitudes que se tomam diante das coisas para resolver alguma coisa. Isso é ser proativo, né? E aqui, no caso, não existe nenhum tipo de atitude proativa aqui, ilustrado aqui nessa tela aqui, tá? A C diz provocar reflexão sobre essa realidade, sim. Né? Por quê? Porque existe essa diferença social. E aqui não está dizendo existe uma diferença social entre as crianças. Não está dizendo. É a imagem que provoca na gente uma reflexão. Então, por isso que a correta é a letra C aí, beleza? A D diz propor alternativas para solucionar esse problema, que o autor ele não propõe soluções, ele está demonstrando a imagem para a reflexão. Retratar como uma questão enfrentada em vários países do mundo, na verdade não, porque existe a possibilidade de vários países do mundo isso acontecer, esse distanciamento, essa diferença social entre as pessoas. Mas ele não mostra isso através de uma visão mundial. Isso pode acontecer no mundo todo, mas ele não está dizendo especificamente em que parte do mundo isso acontece, né? Então a gente fica com a letra C de casa aí, beleza, galera? Aí a 4 diz complete as palavras usando X ou CH, tá? Lembra que eu falei para vocês lá nas aulas, né, de uso do X e do CH, tem algumas coisas que a gente até pode conseguir identificar a origem da palavra e entender como que qual que vai ser usado, se vai ser o C, o CH ou o X. Por exemplo, palavras de origem africana, palavras de origem indígenas, nós vamos usar mais o X, né? Mas nem sempre só isso vai ajudar. Então a gente tem que se atentar muito à questão da leitura e da escrita para conseguir escrever corretamente, tá? Então aqui eu tenho luxo, que é escrito com X e não com CH. Chuveiro, aí a gente já pode meio que entender por que chuveiro é escrito com CH. Porque chuveiro vem de chuva, né? Tudo bem que não é a chuva que acontece lá no chuveiro, mas chuveiro é uma palavra derivada de chuva. E chuva é escrito com CH. Então, é um dos indícios que a gente pode saber se vai usar ou X ou CH, beleza? Colchão é escrito com CH. Lixo vai ser escrito com X. Enxada também com X.
Aqui, ó, chuva, né? CH, chuveiro, chuva. Rancho com CH, lanche com CH, chocolate com CH, churros com CH, roxo com X e outra situação aqui, lixeira. Se lixo é escrito com X, então com certeza lixeira vai ser escrito com X, tá? Enxame com X, bexiga com X, remexer. Outra palavra que a gente pode saber como que se usa o X ou o CH, porque a palavra é uma palavra, a palavra remexer é derivada do verbo mexer, né? Então a gente tem esse prefixo, o re, para formar uma outra palavra. Então, se mexer é escrito com X, remexer também vai ser escrito com X, beleza? E lancha é escrita com CH. Bem facinho essa atividade aí, né, galera? Aí a 5 diz, ó, corrija as palavras que estejam erradas na resposta, tá? Isso lá eu esqueci de comentar isso com vocês. Gente, eu estou corrigindo aqui o exercício, não lá no Google Forms, tá? Lá naqueles formulários que vocês preencheram. Eu estou corrigindo aqui pelo Word, né? Que para mim é mais fácil se eu precisar editar, escrever alguma coisa ou marcar alguma coisa. Lá no Google Forms é meio complicado de fazer isso. Por isso que eu estou corrigindo aqui pelo Word, tá? Pelo arquivo no Word, beleza? Então, a diz, Juan não come peixe nem chuchu. Então, o que está escrito errado aqui? Chuchu, né? Então, você marca a chuchu. B, no Dia das Mães, vamos almoçar na churrascaria. Tem alguma coisa errada? Churrascaria vem de churrasco, que é escrito com 2 R's, né? E com CH. Então, tá tudo certo aqui. Tá? A B é certa. Na C, a bruxa é desleixada. Faz tempo que ela não faz faxina na sua casa. Então, desleixada tá escrito errado, né? Porque não é com CH, é com X. Então, a C tá errado, desleixada. A D diz, Larissa esqueceu a prancha na praia. Prancha está escrito errado, porque prancha é escrito com CH. Então, a gente marca D, prancha. O rouxinol cantou na janela do quarto da Laís. Rouxinol, para quem não sabe, é uma espécie de passarinho, tá? De pássaro, beleza? Só que rouxinol é escrito com X. Então, você marca X. Luan esqueceu a chave dentro do quarto, quer dizer, do carro. Então, tá certo, né? Chave é escrito com CH. Então, a F certa. Beleza? E aqui na questão 6. Aponte a única série em que pelo menos um vocábulo apresente erro no que diz respeito à acentuação gráfica, tá? Então, pegada e sinonímia, tá tudo certo, tá escrito certo, acentuação correta, tudo tranquilo, né? Êxodo, tá certo? Tá certo, porque êxodo é uma paroxítona, então tem que acentuar. Aperfeiçoe, tá certo? Não vai nenhum tipo de acento, né? E aqui na C diz, né? Albus. Tá certo aqui o acento? Tá por quê? Porque uma paroxítona terminada em UNS, eu acentuo, tá certo? Atraí-lo, tá certo a acentuação? Tá. Por quê? Porque o I é um hiato onde a segunda vogal é tônica, então eu tenho que acentuar. Ritmo, não acentuo porque eu não acentuo paroxítonas terminadas em O. Itens, eu não acentuo também, por quê? Porque eu não acentuo paroxítonas terminadas em NS, diferente de albus. Albus termina com UNS. Terminando com NS somente, eu não vou acentuar. Tranquilo? E aí nós vamos na E. Redmila. Tá errada a acentuação aqui. Por quê? Porque o I, uma oxina terminada em I, não é acentuada. Então, não existe esse acento aqui no I. Grátis é acentuada porque é uma paroxítona terminada em I seguido ou não de S. Tranquilo, galera? E aí na questão 7, né? Aí tem aqui essa chargezinha. Minha mãe me mima. Minha mãe me ama. Aí a Mafalda chega perto da professora e fala, parabéns, professora. Pelo visto, sua mãe é ótima. Aí ela volta e diz, agora, por favor, ensine pra gente coisas realmente importantes.
E aí tem o enunciado que diz: com relação à situação gráfica das palavras no texto, é correto afirmar. A palavra por, quinto quadrinho, né? Aqui, ó, essa por aqui, deveria ter recebido acento diferencial por se tratar de uma forma verbal. Não, galera. Por, nesse caso, é uma preposição, beleza? Se é uma preposição, eu não acentuo. Agora, se fosse o verbo por, aí eu acentuaria, beleza? Mas no caso aqui é a preposição, então não acentua. A palavra parabéns, terceiro quadrinho, recebe um acento diferencial porque está no plural. Não. Ela recebe acento, essa palavra aqui, ó, parabéns, porque é uma oxida terminada em ens, beleza? Ens. Se a palavra é uma oxida terminada em ens, então eu tenho que acentuar essa sílaba, tá? Não é por acento diferencial. A palavra me, né, que lá no primeiro quadrinho, me é um pronome oblíquo, tá? Deveria ter recebido acento por ser monossílabo tônico terminado em e. Não. Neste caso, ele é um monossílabo átono, tá? Monossílabo átonos, mesmo que terminem em e, não são acentuados. Quais são os monossílabos tônicos que são acentuados que terminam em e, por exemplo? Pé, fé, sé, tem a Praça da Sé lá em São Paulo, então sé é acentuado. Então, esses eu vou acentuar porque são tônicos. Os átonos, que é no caso este me, é um monossílabo tônico átono, esses não são acentuados, tá, galera? O acento na palavra e, no caso, terceiro quadrinho, pode ser classificado como diferencial porque não há regra que justifique o seu uso. Não, na verdade, esta é a regra dos monossílabos tônicos, né? Então, se é um monossílabo tônico em é, eu acentuo. Os átomos não, que é o caso do pronome oblíquo me, beleza? E a diz, a palavra ótima, terceiro quadrinho, recebe acento por ser proparoxítona, exatamente. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E o que é a proparoxítona? É quando eu tenho a ante e penúltima sílaba tônica. Então, eu tenho que acentuar, beleza? Aí a 8 diz, indique o tipo de regra correspondente à acentuação das palavras abaixo, tá? Então, café. Qual é a regra do café? Oxítona terminada em é. Então, toda vez que for uma oxítona, ou seja, a última sílaba tônica, terminando com a letra E, eu tenho que acentuar. Baú, eu acentuo, por quê? Porque é um hiato com segunda vogal tônica U. Então, isso é um hiato. O que é um hiato? É quando eu separo, eu tenho um encontro vocálico, mas quando tem separação silábica, as vogais vão se separar e vão ficar isoladas na sílaba. Tudo bem? Rádio, paroxítona terminada em ditongo, né? Então, é uma paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba é tônica e termina com ditongo. Ó. Io é um encontro vocálico que é um ditongo. O que é um ditongo? Quando eu tenho esse encontro vocálico que não se separam na sílaba, eles ficam juntos na mesma sílaba, diferente do hiato. Lâmpada. A regra de lâmpada, todas as proparoxítonas são acentuadas, ou seja, a antepenúltima sílaba é tônica, então tem que acentuar. Único, todas as proparoxítonas são acentuadas, exatamente. Tudo certo aí, gente? E aí vamos na 9. Escreva nas sentenças abaixo frase nominal ou frase verbal. Aí a diz, né? Meu Deus. Meu Deus é uma frase nominal. Por quê? Porque eu não tenho verbo. Então, se eu não tenho verbo, eu tenho uma frase nominal. Dia lindo, frase nominal também. Por quê? Porque não tem verbo. Deus te abençoe, já é frase verbal. Por quê? Porque abençoe é um verbo. Beleza? As pessoas estão esperançosas. Se tem verbo, que é o verbo estão, então é frase verbal. Tranquilo, né, galera? E a última diz aí, ó. A sentença abaixo trata-se de um período simples ou composto. A gente sabe que é período simples quando eu só tenho um verbo. E a gente sabe que é período composto quando eu tenho mais de um verbo na oração. Então, o tempo é senhor da verdade. Qual é o verbo? Verbo é. Opa, verbo é. Se é o verbo é, se só tem um verbo, então é um período simples. Tudo bem, galera? Tranquilo, bem facinho, bem tranquilo. Gente, olha só.
nós estamos finalizando aí essa última aula da semana e nós vamos ter algumas novidades bem bacanas para vocês a partir das próximas semanas. Então, eu peço que vocês estudem aí, tá? O que vocês não estudaram ainda, façam as atividades que vocês ainda não fizeram, beleza? E aí nós vamos nos encontrar nas próximas aulas aí, tá? Já com novidades aí, vocês vão saber em breve que novidades são essas aí. Então, beleza, galera? Então, um abraço e até a próxima aula.